Boa tarde, pessoal. Aqui preparado hoje para gravar um conteúdo muito bonito para vocês. Pessoal, espero que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal Família Barros Oficial, faça o seu comentário, se inscreva no canal que não foi inscrito, mas de preferência, pessoal, eu peço que vocês dêem aquele joinha, e dê o likezinho, que é para o YouTube reconhecer que o trabalho é bom e fazer a divulgação dos vídeos. Então eu espero que vocês dêem aquele joinha, tá, pessoal? É muito importante para a gente. Então, desde já, pessoal, voltando à época da escravidão no Brasil, eu vou contar a história do primeiro advogado negro que viveu no nosso Brasil no século XVIII. O nome dele é Luiz Gama. Esse cara nasceu em Salvador, na Bahia, era filho de um homem branco e de uma escrava livre, pois ela já tinha a carta de alforria na época, então ela era uma escrava livre. Inclusive, ela foi até deportada do Brasil, porque na época ela já fez uma revolução com a população negra, por ela ser livre, contra os tais senhores de engenho da época. Mas o Luiz Pinto da Gama, conhecido como Luiz Gama, ele era filho dessa senhora negra, alforriada, e de um homem branco. E aos 10 anos de idade, o pai dele, um homem branco viciado em jogo, vendeu ele com 10 anos de idade como escravo. E da Bahia ele foi levado para São Paulo, pessoal. Até os 17 anos como escravo, mas mesmo assim ele aprendeu a ler e escrever. Por incrível que pareça, esse cara conseguiu, através dos livros, na época, ser um advogado. Na época era autorizado as pessoas a advogar sem ser formado numa faculdade de direito. Era dado a liberdade de as pessoas que conheciam direito advogar. E esse cara conseguiu ser advogado. Ele conseguiu, pessoal, por incrível que pareça, libertar mais de 500 negros. Foi um cara que mais lutou pela escravidão, pela liberdade dos negros no Brasil. Ele era muito abolicionista e lutou demais, pessoal, pela liberdade da raça negra no país. Então dizem que o Luiz Gama, esse cara, por incrível que pareça, pessoal, foi advogado, foi jornalista, escritor. Embora só tenha sido reconhecido o diploma de advogado na USP em São Paulo, já depois da sua morte, foi reconhecido, por incrível que pareça, que ele era um advogado de direito mesmo. E, pessoal, por incrível que pareça, na época, no século XVIII, São Paulo era uma cidade ainda pequena. Mas, por incrível que pareça, no enterro de Luiz Gama, que morreu no dia 24 de junho de 1882, para levar o caixão dele até o cemitério da Consolação, na época, tinha cerca de 3.000 pessoas, entre negros e brancos, passando o caixão dele de mão em mão, para você ver o que significou esse negro baiano no século XVIII. Ainda hoje, no Largo do Arouche, em São Paulo, tem a estátua
de Luiz Pinto Gama, esse baiano arretado, e no século XVIII, com a cara e a coragem, sendo um escravo até os 17 anos de idade. Ele aprendeu sozinho a ler e escrever, se formar advogado, depois estudou, se formou em jornalismo, e esse grande Luiz Gama, como ele é reconhecido no Brasil. Então, pessoal, essa história linda, maravilhosa, desse escravo baiano do século XVIII. Ainda hoje é reconhecido como uma das maiores lideranças da população escrava e dos negros em todo o Brasil. Muito conhecido, com vários livros, formado em jornalismo, e um cara com QI enorme para a dificuldade que teve na vida, que até 17 anos era simplesmente um escravo. E dizem que na época foi muito reconhecido. Dizem que na casa dele, pessoal, ele tinha um pote cheio de moedas. E ele, aqueles negros que estavam sofrendo, a população negra mais pobre, ele não só advogava para conseguir a sua liberdade, como conseguia ainda dar um sustento. Ele ajudava muito a população negra em todos os sentidos, não só como advogado, mas também com as suas, na luta pelos seus direitos, também com a alimentação. Então está aí essa história maravilhosa dessa pessoa negra, mas com um coração enorme, que lutou muito pela a segregação racial da época do nosso Brasil. Então tá aí, pessoal, espero que vocês curtam a história do grande Luiz Gama. Foi o primeiro advogado negro da história do Brasil, no século XVIII. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, espero que vocês curtam o vídeo, faça o seu comentário e dê aquele likezinho. Não se esqueça do like, por favor. Valeu, tudo de bom, Deus abençoe a todos.